Respeite o desinteresse das pessoas ou das coisas em relação a você. Quando você entender esse troço, a sua vida vai ser melhor, a sua vida vai ser mais leve e as coisas fluirão melhor, vamos dizer assim, na sua vida. E eu sei que é muito difícil. Quando se trata de desinteresse, de relacionamento, de pessoa, a pessoa que te abandonou, a pessoa que te rejeitou, e você tá passando os rolês, você tá na merda, e não sei o que, e você tá mal, e você fica mal, e nananã. Cara, eu sei que é ruim. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil. Eu sei que o negócio é tenso. É tenso, mano. Mas, deixa eu te dar uma notícia boa que me deram uma vez quando eu tava num momento muito ruim na minha vida. Sabe qual foi a notícia que me deram? Uma boa nova, vamos dizer assim? É que tudo passa. Toda dor. Acho que tem até um vídeo no canal aqui que fala isso. Toda dor é por enquanto. Acho que eu gravei isso falando até sobre o meu pai, né? E vocês me convenceram a voltar, inclusive, a gravar. Eu tinha dado uma parada de gravar vídeo aqui no YouTube, colocar esses rolês, essas reflexões. E vocês me convenceram, velho, de verdade. A galera aqui que comenta nos vídeos aqui. E eu fiquei olhando os comentários e disse assim, cara, vou ter que voltar, mano. Isso tá falando no meu coração assim que eu tenho que voltar a gravar algumas coisas, reflexões, essas paradas. Porque eu sei que ajuda as pessoas. Por quê? Porque pouca gente fala sobre isso, né? Sobre as coisas da vida, velho. Sabe, eu gosto de falar de empresa, eu gosto de falar de negócio, eu gosto de falar de marketing, eu gosto de falar de estratégia, eu gosto. Mas as paradas da vida, tem uma coisa que eu gosto de falar, é aprofundar nas coisas sobre a vida. E eu acho que esse é o ponto que as pessoas às vezes não conseguem. E por isso que talvez conecte tanto com a galera, porque são coisas que a gente passa na vida, velho. Eu sei que tem algumas coisas que a gente fica pensando, a gente faz pensar, a gente conversa com amigos, a gente pensa, a gente reflete. E aí eu venho aqui, eu jogo aqui algumas coisas no YouTube, e vocês fizeram eu realmente querer voltar para trazer essas reflexões, falar sobre essas coisas, que eu acho que é muito válido, que a gente não ouve falar em lugar nenhum. Por quê? Como eu cresci com um pai ausente, já falei sobre isso, pai ausente no sentido assim, o meu pai biológico, né? Mas eu tive o meu padrasto, que para mim é meu pai, eu tenho um excelente relacionamento com o meu padrasto, com a minha madrasta, que eu sei que também é incomum, né? Geralmente os filhos têm uma certa dificuldade de relacionamento com o marido da mãe, a esposa do pai, quando são divorciados e tal. Mas o meu padrasto foi a presença de pai que eu tive quando o meu pai estava ausente, né? Mas quando a gente fala de paternidade, a gente não pode esquecer que realmente a gente enfrenta o desafio de o meu pai, que é meu sangue, que é o meu DNA, tá ausente. Embora eu tenha tido o excelente exemplo do meu padrasto, que é meu pai também, e foi ele quem me ensinou também a ser quem eu sou, né? Mas aquele cara que era para ser o protetor, o pai biológico, ele se ausentou, né? E aí já começa o grande problema do desinteresse. Por isso que eu comecei falando de paternidade. Porque todo esse rolê que você passa na sua vida, toda essa crise que você tem, geralmente você tem, tá? Não é regra, tá? As coisas que eu falo aqui também não são a verdade absoluta e nem regra. Existe cada cabeça é uma coisa, cada pessoa é um mundo diferente, é uma história, uma vida diferente. Mas geralmente, a pessoa que tem uma dificuldade nos relacionamentos em relação à rejeição, a desinteresse, a respeitar o desinteresse do outro, essa ferida não é de agora. Essa ferida não é de agora. Por isso que eu tenho alguns amigos que recentemente passaram por uma crise de relacionamento e tal, e estavam vivendo talvez a maior crise de relacionamento da vida, assim, de rejeição, de desinteresse e tal, essas paradas. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar e olhar, e a pergunta na verdade a reflexão que eu sempre faço com essa galera é qual foi, aonde que essa pessoa tocou em você, sabe? É claro que a gente ama, a gente gosta das pessoas, a gente ama, a gente aprende a gostar delas, a gente aprende a amar as pessoas e tal. Eu sei disso, tá?
Mas, e eu sei que às vezes é difícil, realmente você gosta da pessoa e tal. E às vezes é um relacionamento de anos, e quando é uma coisa de muito tempo, sabe? É um pouquinho mais profundo ali, que realmente há um amor envolvido, há um gostar, há uma relação, um elo, né? Muito mais forte e muito mais profundo. Agora, quando é um relacionamento, cara, de um ano, de meses, quando é uma relação de, putz, cara, de 3 meses, de 2 meses, de 6 meses, esquece. Isso aí tem mais a ver com você do que com a outra pessoa. Tem mais a ver com você do que com a outra pessoa. Quando é um relacionamento de anos, são outras coisas em jogo, certo? Agora, quando é uma coisa recente, meu irmão, isso aí tá falando sobre vocês, sobre os seus problemas do passado, sobre as suas crises de rejeição, de desinteresse dentro de você. E qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto que eu entendo nisso é respeite o desinteresse das pessoas. Por quê? Porque os interesses das pessoas, né? E respeite o desinteresse também das mesas onde você senta, as pessoas que não, sei lá, que cagam pra você às vezes quando você chega no rolê. Respeita, velho, isso aí. Não fica tentando caçar uma confusão onde não existe, só respeita. Sua vida vai ser muito mais leve. Isso aqui, que relação não é só sobre um namoro, um ficar, um negócio ali e tal, um noivado, um casamento e tal, não é só isso. Relação é relacionamento com as pessoas. Respeite o desinteresse das pessoas. Um contrato que foi rompido, sei lá, né? Até no mundo empresarial existem rejeições, e muitas rejeições, uma demissão. Então, respeita isso. Por quê? Porque você vai ver que quanto mais você tiver a consciência de respeitar esse desinteresse do outro, que você não consegue controlar essa pessoa e nem o interesse ou o desinteresse dela, você vai ver que você tem muito mais valor do que você imagina. Porque esse não respeitar o desinteresse do próximo só mostra uma coisa: eu me desvalorizo. Eu não vejo valor em mim, então eu tenho que ficar implorando por uma atenção, um amor, um, um, um afeto que eu não tenho sobre mim mesmo, sabe? E então, quando você respeita isso nas pessoas, por mais que isso doa, porque às vezes dói, às vezes você, sei lá, olhou pra uma pessoa, gostou, bateu o rolê, bateu o negócio, só que você viu que a pessoa cagou. Pô, mexe um pouquinho com a sua autoestima, com aquela coisa, você fala, o que eu não tenho? Né? Qual que é a parada? Só que você vê como o nosso... Eu entendo o que eu vou falar, tá? Porque tem muita gente que hoje, tudo é narcisismo, né? Tudo é narcisismo, narcisismo. Todo mundo tem uma característica do narcisismo. Sabe qual é uma característica do narcisismo? Querer controlar tudo. Eu e você temos essa característica de narcisista, de querer controlar até o que a outra pessoa pensa sobre você. Nós temos isso. Nós temos tanto narcisismo de querer controlar a vida e as coisas, que a gente quer controlar o mendigo. Porque a gente pega uma esmola, R$ 2 que a gente tem lá, uma moeda, a gente entrega na mão do mendigo e fala: não vai gastar com cachaça. Que eu tô querendo até controlar o que o cara vai comprar com o dinheiro que eu tô dando, se eu tô dando dinheiro para ele, já não é nem mais meu. Olha a pira de controle que a gente tem na cabeça, velho. Olha que doideira. E aí agora para reparar as coisas na sua vida, tudo aquilo que você está tentando controlar, que até as pessoas você quer controlar, que até a forma como as pessoas te veem você quer controlar. E você quer controlar tanto que quando você chega em ambientes, você não consegue ser você, porque você está tentando mostrar ser uma coisa que você não é, para tentar controlar como que as pessoas estão percebendo você para que você seja aceito no grupo. Quando eu entendi esse rolê, meu irmão, quando eu entendi esse troço, de verdade, eu passei a cagar. Desculpa o palavreado, né, a expressão, mas eu passei a cagar, de verdade, pra a forma como as pessoas de algum jeito me veem, ou qualquer coisa do tipo. Eu passei a ser eu. Eu. Um cara que, sim, em alguns momentos vai falar alto,
que sim, que vai rir mesmo, tá nem aí, que vai fazer uma graça, vai fazer uma brincadeira, vai ser o engraçadinho do rolê, que vai rir, que vai não sei o quê. Eu passei a ser eu, mano. Quando eu entendi que eu não estava sendo eu, porque eu estava tentando controlar a forma como as pessoas me veem para ser aceito. E eu e você fazemos isso a vida inteira. Olha que doideira. A vida inteira. Por quê? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Porque a gente tem medo de ser desinteressante. E ok, tá tudo certo você olhar e você começar a pensar assim, pô, aonde que eu posso ser interessante? Você precisa agir e pensar com isso, pensar dessa forma. Você precisa ser interessante, pô, você precisa. Tem um monte de coisa que você pode fazer que te torna uma pessoa interessante. Um monte de coisa, velho. Muita coisa mesmo. Você buscar ser inteligente é uma coisa interessante pra uma pessoa. Você ler é uma coisa interessante. Você tocar algum tipo de instrumento é um negócio interessante. Você saber fazer uma comida é um negócio interessante. Você andar arrumado é uma coisa interessante. Você andar cheiroso é uma coisa interessante. Você andar limpo é uma coisa interessante. Você trabalhar é uma coisa. Treinar, correr, realmente ser o mínimo de um atleta é uma coisa interessante. Então você pode buscar coisas interessantes que você pode ser para que as pessoas vejam que você é interessante, mas sem querer controlar. Ah, se a pessoa vai achar você interessante, dane-se, tô nem aí. Não tô ligando para isso, eu sei quem eu sou, pô. E quando eu sei quem eu sou, eu não ligo pro desinteresse. Eu respeito o desinteresse. O problema é que você acha que você vai morrer sozinho. O problema é que você acha que você vai viver sempre sozinho, que você vai ser sempre rejeitado, que você vai ser sempre isso ou aquilo. Tira isso da sua cabeça, mano. Isso é mentira. Colocaram uma mentira dentro da sua cabeça e você tá acreditando até hoje. Colocaram uma mentira. Olha só que loucura, um sofisma, né? Lá na Bíblia, Paulo vai falar sobre fortalezas mentais e sobre sofismas, que hoje o mundo do coach chama de crença limitante, sei lá. E isso tudo foi uma coisa que falaram pra você, ou através de alguma experiência que você teve aí, de uma rejeição do seu pai, da sua mãe, sei lá o quê. Que você precisa identificar e resolver. Isso aí é colocado na sua cabeça e você vai morrer sozinho. Que não tem ninguém, que ninguém gosta de você, que você é uma vítima de tudo. Arranca isso aí da cabeça. De verdade, o melhor conselho, acho que eu dou pra você em relação a esse assunto é arranca isso da cabeça. Para de achar que você é uma vítima. Para de achar que você vai morrer sozinho. Para de achar que ninguém gosta de você, que você não... Não, só seja naturalmente interessante. Respeite quando uma pessoa disser não. Vaza, sai, suma, desapareça. De verdade, suma. Para de seguir, bloqueia, sai fora, para. Para de ficar mandando texto, isso, pô, para. Eu sei como é que é, já passei por esse rolê. Então, só respeite. Quando alguma coisa que você enxergar na sua vida, você vê assim, ó, pô, a pessoa não tá afim, ela não tá afim de conversar comigo, ela não tá afim de... Olha para as expressões das pessoas. Porque às vezes você tá numa mesa conversando, você entra no assunto e você vê que a pessoa não tá afim de falar disso. Respeita o desinteresse. Às vezes a pessoa até gosta de você, tá? Para de criar também coisa na cabeça. Mas olha para a mesa. Às vezes você tá falando um assunto e a pessoa não tá interessada nesse assunto. Mano. Olha, presta atenção e respeita. Troca o assunto, muda o assunto. Isso é respeitar o desinteresse das pessoas. É claro que no mundo dos negócios, você pode tentar reverter, você pode tentar entender, mudar a rota e tal. Né? Um desinteresse, por exemplo, de um cliente, um desinteresse de um contrato, é óbvio. Né? Da mesma forma como eu acredito que também no mundo, na vida pessoal, você consegue às vezes reverter alguns desinteresses, sim. Né? Só que quando é um não claro, respeita. Não implora, vaza. Sai, eu aprendi isso da pior forma possível. Então, assim, cara, o melhor conselho que eu dou pra você em relação a isso é valorize-se. Porque é esse não respeitar o desinteresse das pessoas que você tem, que eu tenho, né? Porque a gente tem, nós temos isso, nós temos que ficar atento para isso quando acontecer a gente não fazer.
Esse não respeitar é uma desvalorização nossa, como ser humano, como pessoa. Pô, tenho certeza que você tem alguma coisa boa pra apresentar pras pessoas. Tenho certeza que tem um monte de gente que tem bom coração que tá aqui assistindo. Que são pessoas massa pra caramba, que são pessoas, porra, do bem. Só respeita, cara. Por quê? Porque você gosta quando respeitam o seu desinteresse. Ou vai dizer que você gosta quando a pessoa fica insistindo numa coisa que você não quer? Você tá vendo quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê que é justo de pensar desse jeito? É justo, pô. Eu não suporto quando ficam tentando me enviar, me colocar num rolê, me levar pra algum lugar. Ah, vamos, vamos. Não tô afim, pô. Respeita que eu não tô afim de ir pra esse rolê. Respeita que eu não tô afim de ir pra esse lugar, que eu não tô. Tu quero ficar em casa hoje. Pegar meu tererê, ficar lá na minha sacada, botar a JBL pra cantar e pronto. Quero ficar lá. Respeita os interesses do próximo. Melhor coisa que você faz. Tá bom? Ah, Gabriel, mas não sei o quê, porque é difícil. É difícil mesmo, pô. É difícil pra caramba. Você vai ter que se lascar nisso aí. Não tem, todo mundo vai ter que passar por isso, todo mundo vai ter que entender isso em algum momento. E se você não entender isso aí, sua vida vai ser difícil pra caramba. Só isso que eu tenho pra te dizer. Ah, mas eu não consigo. Tô aqui, velho. Tô aqui pra te lembrar que você. Eu tava com saudade de falar isso. Tô aqui pra te lembrar que você consegue. Tamo junto!